Bom, gente, vamos descrever agora um procedimento clássico de tecnologia do DNA recombinante, que é a construção de um banco genômico ou uma biblioteca genômica. Nós vamos utilizar os exemplos mais simples para destacar os princípios fundamentais dessa técnica de construção de um banco genômico ou de uma biblioteca genômica. E para isso, a gente vai usar o nosso vetor de clonagem, o plasmídio bacteriano. E dessa vez eu vou explicitar qual é o plasmídio que a gente vai usar. Então a gente vai passo a passo mostrar do início até o fim, ou seja, a obtenção desse banco genômico, essa biblioteca genômica, digamos, uma biblioteca genômica de DNA humano construída em bactéria Escherichia coli, tá certo? Então esse é um exemplo específico, mas que apresenta princípios e características gerais das construções de diferentes bancos ou bibliotecas genômicas. Então vamos começar. O plasmídio que a gente vai usar é um plasmídio chamado PBR322. Então o plasmídio, como a gente explicou no vídeo passado, é um DNA circular, é uma molécula de DNA circular que tem algumas características que as tornam de manutenção estável numa bactéria. Então esse plasmídio aqui é um plasmídio de Escherichia coli, ele contém uma origem de duplicação. Isso faz com que o plasmídio PBR322 ele se mantenha de uma maneira estável em Escherichia coli, independentemente do cromossoma. Então é um material genético extracromossomal que a gente discutiu no vídeo passado. Então todo plasmídio ele tem uma origem de duplicação, esses plasmídios clássicos, né? O PBR322 foi um dos primeiros plasmídios construídos. Então ele tem a origem de duplicação. Agora eu gostaria de destacar duas regiões aqui. Uma região eu vou destacar em amarelo e uma outra região em rosa. Então destaquei dois fragmentos, dois pedaços, duas regiões do plasmídio PBR322. O PBR322, depois vocês vejam qual é o tamanho específico dele, mas ele tem menos de 10.000 pares de base e mais de 2.000 pares de base. Depois vocês identifiquem direitinho qual é o tamanho. A regra é que esses plasmídios mais simples de Escherichia coli sejam plasmídios menores que 10.000 pares de base. Então ele é uma molécula de DNA circular que contém uma origem de duplicação que o torna estável em Escherichia coli. E tem duas regiões importantes. Uma delas confere resistência ao antibiótico ampicilina, que é um tipo de penicilina, e a outra região confere resistência ao antibiótico tetraciclina. Então eu vou representar assim: tetraciclina R, essa região do DNA do PBR322 faz com que as bactérias se tornem resistentes ao antibiótico tetraciclina. E essa região aqui do PBR322 faz com que a Escherichia coli, que contém o PBR322, se torne resistente ao antibiótico ampicilina. O que essas regiões do PBR322, desse plasmídio bacteriano de Escherichia coli, o que essas regiões, esses fragmentos de DNA, têm de especial para tornar as bactérias que contêm o PBR322 resistentes a esses dois antibióticos? Bem, essa região aqui do PBR322, ela é transcrita quando o PBR322 está dentro da Escherichia coli. A maquinaria de transcrição da Escherichia coli, a RNA polimerase, ela encontra o promotor dessa região aqui do PBR322 e produz um mRNA, ou seja,
produz um mRNA. Esse mRNA vai para os ribossomos, né? Na verdade, a transcrição e a tradução em procarioto, ela é simultânea. À medida que o RNA está sendo produzido pela RNA polimerase, ele já começa a ser traduzido pelos ribossomos. Em procariotos não existe essa divisão espacial que existe em eucariotos, né? Porque os procariotos não têm núcleo, não tem uma membrana nuclear. Então é simultâneo, transcreve e já começa a traduzir. Evidente, transcreve primeiro, e traduz depois. Mas antes da transcrição terminar, a tradução já começa, né? Então, essa região é transcrita, produz um mRNA que é traduzido. E o que surge daqui? Surge uma proteína que é uma enzima que degrada a ampicilina, o antibiótico. Eu vou escrever só assim, AP, ampicilina. Tá certo? Então, essa região do PBR322 é um pedaço de DNA que é transcrito, ou seja, controla a produção de um mRNA, cuja sequência, quando traduzido, dá origem a uma proteína que tem como propriedade ser uma enzima que degrada o antibiótico ampicilina. Dessa maneira, o PBR322 confere à Escherichia coli que o contenha resistência à ampicilina, porque ele, PBR322, codifica uma enzima que degrada, que quebra o antibiótico ampicilina. Ok? E essa região aqui que confere resistência à tetraciclina do plasmídio PBR322 faz para conferir essa vantagem para a E. coli que contém o PBR322. Essa região também é transcrita, ou seja, produz um mRNA que é traduzido, ou seja, produz uma proteína, controla, que agora é interessante, poderia ser, no mesmo caso da ampicilina, uma enzima que degrada a tetraciclina. Nesse caso é um pouquinho diferente, é uma bomba que externaliza, ou seja, joga para fora a tetraciclina. Então, essa proteína aqui, codificada por essa região do PBR322, é uma proteína que vai para a membrana da Escherichia coli e pega a tetraciclina que entrou na E. coli e joga de novo para o exterior. Então ela não degrada a tetraciclina, mas ela impede que a tetraciclina se mantenha no interior da E. coli e atrapalhe os processos de tradução, que é o efeito, né, do antibiótico tetraciclina. Então, a enzima produzida ou controlada ou codificada por essa região do PBR322 é uma bomba de tetraciclina. Ela joga a tetraciclina para fora da E. coli. Consequentemente, confere resistência à tetraciclina, impede que a tetraciclina mate a E. coli, funcione como antibiótico. Certo? Então, são duas estratégias diferentes para conferir resistência a dois antibióticos diferentes. Então, a E. coli que contém o PBR322, ela consegue crescer num meio de cultura que contenha ampicilina e tetraciclina. Por quê? Porque o PBR322 faz com que a E. coli produza uma enzima que degrada a ampicilina e também produza outra enzima que faz com que a E. coli bombeie a tetraciclina para fora da célula. Dessa maneira ela se torna resistente, tanto a ampicilina como a tetraciclina. Tá certo? Então a regra, pessoal, é que a gente sempre encontre
nesses plasmídeos utilizados na tecnologia do DNA recombinante é esses genes que conferem resistência a determinados antibióticos. Vocês vão ver por quê que isso acontece, qual é a vantagem de, na tecnologia do DNA recombinante, a gente trabalhar com plasmídeos que conferem resistência a antibiótico. Tá certo? Na verdade, a gente já vai ver agora, na evolução da descrição, da construção da biblioteca genômica, né? Do banco genômico. Então, isso foi uma breve introdução, vocês já estão acostumados às minhas breves introduções, que demoram meia hora, do que é o PBR322, esse plasmídio PBR322, que a gente vai usar como exemplo. Bom, gente, então vamos continuar a descrição da nossa construção de um banco genômico, e uma biblioteca genômica de DNA humano em Escherichia coli, tá certo? Para isso, eu gostaria de destacar um aspecto do PBR322. O PBR322 é um plasmídio que contém vários sítios de enzimas de restrição. Eu gostaria de destacar um sítio especificamente do PBR322, nessa região aqui, dentro da região que codifica a resistência à tetraciclina, a gente encontra um sítio para a enzima de restrição SAL1. É uma enzima de restrição, ou seja, uma enzima que cliva o DNA numa sequência específica. Essa aqui é a sequência de reconhecimento da enzima de restrição SAL1, GTC, GAC, GTC, GAC. Isso aqui é um palíndromo, se você girar, fica a mesma coisa, uma sequência com simetria rotacional dupla. O palíndromo, esse é o ponto de reconhecimento da SAL1, dessa enzima de restrição, e você encontra no PBR322 inteiro apenas uma vez essa sequência de 6 nucleotídeos, e essa sequência está aqui dentro da região que codifica a enzima que dá resistência ao antibiótico tetraciclina, tá certo? A SAL1 corta aqui, deixa eu mudar de cor aqui, ela corta aqui e aqui, certo? Então ela separa o DNA desse jeito, ok? Deixa eu confirmar só o ponto de clivagem. Exatamente, é assim que ela corta o DNA. Então, se você pega o PBR322, observa bem, se você isola o PBR322, se você tem uma solução que contém o PBR322, esse plasmídio, numa certa concentração, né? E você pega e joga a SAL1, essa enzima de restrição SAL1, ela entra em contato com o PBR322, o que ela vai fazer? Ela vai encontrar essa sequência aqui e vai clivar. E o PBR322 de um DNA circular vai se transformar num DNA linear com duas extremidades. Extremidades inclusive que a gente chama de extremidades coesivas, né? Você vai encontrar um pedacinho de 4 nucleotídeos despareados. Bem, então a SAL1 lineariza o PBR322. Ela cliva o DNA circular do PBR322 em um ponto apenas, de maneira que apenas lineariza. Onde é que ela cliva? Dentro da região do PBR322 que confere resistência à tetraciclina, ok? Muito importante isso, gente, muito importante. Lembre-se, o PBR322, quando ele entra numa E. coli, torna a E. coli resistente tanto à ampicilina como à
tetraciclina. O PBR322, ele é um DNA circular. Nessa forma, né, de DNA circular, o PBR322, existem protocolos que nos permitem introduzir PBR322 in vitro em Escherichia coli que não tem plasmídio. Isso a gente chama esse procedimento de pegar um plasmídio, uma solução de plasmídio e colocar para dentro de uma E. coli, a gente chama esse procedimento de transformação. Você transforma a E. coli. Se você pega uma E. coli sensível à ampicilina e à tetraciclina e coloca dentro dessa E. coli o PBR322, você transforma a E. coli num organismo agora resistente à tetraciclina e à ampicilina. Tá? Então esse procedimento é um procedimento chamado de transformação, né? Introdução de DNA circular no interior da bactéria. Também de outros organismos, especificamente quem está falando aqui da bactéria. Então, isso é importante destacar, porque olha o seguinte, pessoal. Se eu pego vou ver aqui o PBR322 com a sua origem de duplicação, resistência à ampicilina, resistência à tetraciclina e introduzo uma cepa de E. coli que é sensível a antibiótico, tetraciclina e ampicilina, se eu pego o PBR322 e transformo essa cepa sensível de E. coli, eu transformo a cepa numa cepa resistente. Tá certo? Uma cepa resistente. Então, captar o plasmídio, o PBR322, transforma a E. coli de sensível à ampicilina e tetraciclina, ou seja, incapaz de crescer em tetraciclina e ampicilina, numa cepa capaz de crescer em tetraciclina e ampicilina. Tá certo? E como é que eu descubro quais as E. coli, depois que eu realizo esse experimento de transformação, eu tenho uma solução de PBR322, esse plasmídio, coloco em contato com a E. coli, com muitas E. coli, muitas células de E. coli, realizo esse procedimento que é relativamente simples, mas não é 100% eficiente. Então, quando eu pego uma população muito grande de E. coli sensível e coloco o PBR322, muitas vão captar o PBR322, outras não. Como é que eu seleciono as que captaram o PBR322 das que não captaram o PBR322? Ou seja, como é que eu separo as E. coli que foram transformadas das E. coli que não foram transformadas? Bom, do jeito mais simples do mundo, eu realizo aqui o procedimento de transformação da E. coli e depois cresço a E. coli em meio com ampicilina e tetraciclina. Então eu pego essa mistura de E. colis, né? Essa suspensão de células de E. coli, algumas que captaram PBR322, outras que não captaram, pego tudo isso e jogo num meio de cultura ou espalho numa placa de Petri, melhor isso, espalho numa placa de Petri que contenha tetraciclina e ampicilina. O que vai crescer ali? Lógico, só as que captaram o plasmídio PBR322, tá certo? Então é por isso que a gente chama ampicilina e tetraciclina, esses antibióticos, como marcas de seleção ou marcas para seleção. Apenas as E. coli que captaram PBR322 conseguem crescer
em antibióticos, ampicilina e tetraciclina. Então a gente usa a ampicilina e a tetraciclina para selecionar as bactérias resistentes, ou seja, as que pegaram o PBR322. Tá bom? Mas isso, pessoal, primeira coisa, isso aqui só é eficiente, esse procedimento de transformação de E. coli, de internalização do PBR322, só é um procedimento com uma taxa de eficiência significativa se o PBR322 está circular, intacto, tá bom? Se eu pego o PBR322, clivo com sal 1, linearizo o PBR322 e tento usar o PBR322 linear para transformar E. coli, a taxa de eficiência é desprezível, é ridiculamente baixa, tá certo? Então o plasmídio linear praticamente não transforma a E. coli. O plasmídio circular tem a capacidade de ser internalizado seguindo um procedimento específico, que a gente pode discutir depois, chamado de transformação. Então, primeira coisa, para o PBR322, de uma maneira eficiente, poder ser introduzido na E. coli, ele tem que ser uma molécula circular. Tá certo? Muito importante lembrar isso. Agora, observe uma coisa, pessoal. Olha o que eu vou fazer aqui. Agora nós chegamos finalmente à construção, ao procedimento de construção do banco genômico. Olha como é extremamente reduzido, óbvio, né? Muito simplificado, mas presta atenção. Eu vou pegar o DNA humano, isolar o DNA humano, tem uma quantidade grande de DNA humano, cortar com a enzima de restrição SAL1. Bem, o DNA humano, 5 bilhões de pares de base, tem uma quantidade gigante de sítios SAL1. Você vai criar fragmentos de tudo que é tamanho diferente, fragmentos enormes, fragmentos pequenininhos. Leve em conta a probabilidade de você encontrar sítios de SAL1 mais próximos uns dos outros ou mais distantes. O pesquisador também pode optar por fazer uma digestão parcial, usando menos SAL1. Então, tem uma série de alternativas. O fato é que eu peguei o DNA humano e cortei com SAL1, ou seja, eu criei fragmentos de DNA humano que têm extremidades da enzima de restrição SAL1. Que tipo de extremidade? Essa aqui, ó. Vai encontrar um bando de extremidades dos fragmentos, com um bando de extremidade assim, G, aí termina com 4 bases despareadas, tá certo? A mesma coisa aqui. Então eu peguei o DNA humano e fragmentei. Diferentes tamanhos, né? Pequenininhos, grandes. Está aqui, todas as extremidades SAL1. Ok. Fiz isso. Paralelamente, o que eu fiz? Peguei o PBR322, também cortei com a enzima SAL1, ou seja, a mesma enzima, tá certo? O que aconteceu? O PBR322 foi linearizado. Então, PBR322, isso aqui é o PBR322 linear. Porque só existe um sítio de restrição no PBR322. E onde é que fica esse sítio de restrição de SAL1 no PBR322? Dentro da região que codifica a resistência à tetraciclina. Tá bom? Então eu vou até representar isso assim, ó. Vamos desenhar aqui o PBR322 de branco. Vou colocar aqui a origem de duplicação, que é essa. Vou colocar aqui o gene que confere resistência à ampicilina, tá aqui. E como é que fica o gene que confere resistência à tetraciclina? Vai ficar assim, ó. Um pedaço aqui
e o outro pedaço aqui. Então, a SAL1 clivou o PBR322 aqui. Imagina, pega isso aqui e abre. Abriu. Ficou desse jeito. Um pedacinho do gene de resistência à tetraciclina ficou nessa ponta. Outro pedacinho nessa ponta. E aqui, o gene que confere resistência à ampicilina está intacto. Não foi clivado. Tá bom? Agora, meus amigos, qual é a próxima etapa? Eu misturo esses dois materiais. Eu misturo o DNA humano cortado com SAL1 com várias moléculas de PBR322 linearizado também com SAL1. Misturo os dois num tubinho só. Misturo e adiciono DNA ligase. Ou seja, eu coloquei DNAs de origens diferentes juntos. DNA de origem bacteriana, o plasmídio PBR322. DNA humano, os dois cortados com a mesma enzima de restrição. Misturei os dois e coloquei DNA ligase. Então, o que eu estou tentando fazer, gente? Eu estou tentando construir DNAs quiméricos. Eu quero que os fragmentos de DNA humano se liguem ao PBR322. Então, eu vou destacar agora das várias alternativas que podem acontecer quando eu misturo um bando de DNA, todos com extremidade SAL1, mesma extremidade. Quando eu misturo com PBR322 linear, também com SAL1, quando eu misturo os dois e coloco o DNA ligase, eu vou encontrar vários produtos, mas eu vou destacar qual é o produto que a gente quer. Qual o produto que a gente quer? A gente quer descobrir agora, ou a gente quer ser capaz de selecionar esse tipo de construção. PBR322, eu vou botar assim um asterisco aqui. Origem de duplicação. Aqui o gene de resistência à ampicilina. Mas o que eu quero? Eu quero agora descobrir derivados do PBR322 que são assim. Aqui um pedaço do gene de resistência à tetraciclina, que eu vou colocar assim, cortado. Aqui o outro pedaço do gene que confere resistência à tetraciclina. E aqui, ligado no PBR322, DNA humano. Isso aqui é um PBR322 recombinante. Isso aqui é uma molécula quimérica. Isso aqui é o vetor que vai levar para o interior da E. coli um DNA de origem completamente estranha à E. coli, que é o DNA humano. Tá certo? Então, quando eu misturei o PBR322 linear com esses fragmentos de DNA humano digeridos com SAL1, misturei os dois, coloquei DNA ligase, eu pego essa mistura toda e transformo uma população de E. coli sensível, tanto à ampicilina como à tetraciclina. Então, essa mistura toda aqui eu uso para transformar, ou seja, introduzo essa mistura toda na E. coli. Como existem várias construções, várias alternativas de ligação DNA humano com DNA humano, PBR322 com PBR322, de um jeito e de outro, tudo isso entra em diferentes células de E. coli quando eu faço a transformação. Agora eu preciso selecionar aquele tipo que me interessa, ou pelo menos me aproximar dessa população que contém PBR322 ligado a DNA humano.
Então eu preciso, de alguma maneira, selecionar as células de E. coli que captaram essa construção, o PBR322, que se ligou a um pedaço de DNA humano. Como é que a gente faz isso? Vocês já devem estar desconfiando. Olha aqui, o PBR322... então calma aí, calma. Uma E. coli que você usou para transformar com essa mistura aqui. Só que a E. coli não pegou nenhum tipo de DNA. Simplesmente foi uma E. coli, o procedimento não é 100% eficiente, foi uma E. coli que não pegou DNA nenhum. Como é que você mata essa E. coli? Fácil. Você cresce a bactéria, todas essas bactérias, você cresce num meio com ampicilina e com tetraciclina. A bactéria que não pegou nada, ela não vai ser resistente a nenhum dos antibióticos, bico. Ou então mais simples, vamos dizer assim, você cresce, você faz a transformação da E. coli com essa mistura e cresce em ampicilina, ou cresce só em tetraciclina. Você matou as E. colis que não pegaram nenhum tipo de plasmídio, tá certo? Só que tem uma ideia, tem um detalhezinho. O que você quer de fato selecionar? São bactérias que pegaram esse tipo de construção aqui. E o que esse tipo de construção aqui, confere à E. coli? Confere resistência à ampicilina, mas não confere, meus amigos, resistência à tetraciclina, porque no meio da região que codifica a enzima que dá resistência à tetraciclina, você inseriu um DNA exógeno, um DNA estranho. Então, esse tipo de construção, os derivados do PBR322, que captaram um fragmento de DNA humano, perderam esses tipos de construção, perderam a capacidade de conferir resistência à tetraciclina, mas mantém a capacidade de conferir resistência à ampicilina. Então, bactérias que pegam esse tipo de construção, que é a construção que me interessa, esse aqui é o DNA quimérico, essas bactérias são resistentes à ampicilina, mas são sensíveis à tetraciclina. As E. coli que não pegaram nenhum tipo de plasmídio são sensíveis tanto à tetraciclina como à ampicilina. As bactérias que pegaram o PBR322 circular, mas o PBR322 circular não existia, ele estava linear. Mas quando você coloca E. coli, pode acontecer isso aqui, ele simplesmente fecha novamente. E aí você recria o PBR322 inicial, original. Só que as bactérias que pegarem esse tipo de plasmídio, o PBR322 original, que não me interessa, elas são resistentes tanto à ampicilina como à tetraciclina. Tá bom? Então eu consigo selecionar as bactérias que não pegaram nenhum plasmídio, porque elas são sensíveis tanto à ampicilina como à tetraciclina. Eu consigo selecionar as bactérias que pegaram o PBR322 intacto, que também não me interessa. Elas são resistentes tanto à ampicilina como à tetraciclina. E eu tenho que selecionar as bactérias que pegaram o PBR322 quimérico. Essas são resistentes à ampicilina, mas são sensíveis à tetraciclina. Tá certo? Essas bactérias que pegaram esse tipo de construção, e olha, observa uma coisa importante, gente. Essas bactérias, eu desenhei um tipo apenas. Peguei um DNA aqui, humano, desse fragmento. Mas existem quintilhões de bactérias diferentes, de fragmentos diferentes, né? Quintilhões não, é exagero. O DNA humano digerido com SAL1 dá origem a bilhões de fragmentos de tamanho diferente, né? Esses fragmentos, cada um é diferente do outro. Então eu posso ter diferentes construções de PBR322, ele pegando DNAs de diferentes tamanhos, ok? Então, quando eu desenho aqui um PBR322 com um DNA humano específico, né, na verdade isso aqui ele tenta representar uma classe de PBR322, cada um
no mundo ideal, pegando um fragmento diferente do DNA humano. Tá certo? Esse conjunto, pessoal, de PBR322, de plasmídio, cada um com um fragmento de DNA humano inserido nele, esse conjunto todo, a gente chama de banco genômico ou biblioteca genômica. Então, se eu for capaz de selecionar todas as bactérias que são resistentes à ampicilina e sensíveis à tetraciclina, eu vou estar selecionando uma população extremamente heterogênea em termos genéticos. Por quê? Porque elas contêm PBR322 que captou, que foi ligado a diferentes fragmentos de DNA humano. Essa população, né, com todos esses diferentes fragmentos de DNA humano, mas agora fragmentos de DNA humano ligados, clonados no PBR322, toda essa população, em conjunto, a gente chama de banco genômico humano, feito em Escherichia coli, utilizando como vetor o PBR322, clivando o DNA humano com a enzima de restrição SAL1. Dessa maneira você caracterizou o seu banco genômico. Tá certo? Então, gente, agora voltando, calma aí, para encerrar. Como eu consigo selecionar as bactérias que pegaram o PBR322 modificado, as bactérias que pegaram o PBR322 com o DNA humano inserido no gene da tetraciclina? Essas bactérias, elas são resistentes à ampicilina, mas são sensíveis à tetraciclina, tá certo? Então, se por exemplo, eu faço assim, parto aqui dessa mistura de DNA humano com PBR322, com DNA ligase, transformo a E. coli e cresço esse sistema de transformação, deixo a bactéria, essa mistura de bactérias, essa suspensão de bactérias, crescer só em ampicilina. Bom, vai crescer as bactérias que são resistentes à ampicilina e que são sensíveis à tetraciclina, mas também vai crescer a bactéria que é resistente à ampicilina e resistente à tetraciclina. Tá certo? Então, desse jeito, crescendo em ampicilina, eu simplesmente deixo crescer esses dois tipos de construções, né? As bactérias que captaram o PBR322 intacto e o PBR322 quimérico, que é o que me interessa. Então, crescendo em ampicilina, eu mato as bactérias que não captaram plasmídio. Ótimo. Como é que eu faço agora para diferenciar a que cresce em tetraciclina e ampicilina, da que cresce só em ampicilina, mas não cresce em tetraciclina? Aí você fala, beleza, pega isso e cresce então em ampicilina e tetraciclina. Beleza, mas aí o que você vai fazer? Você vai matar as bactérias que captaram o que te interessa. Só vai crescer o que pegou PBR322 intacto. Então não pode ser assim, você não pode crescer essa mistura de bactérias em tetraciclina e em ampicilina, porque senão você vai selecionar essa construção que não te interessa, você quer selecionar essa aqui, tá bom? Então como é que você faz? Isso é um trabalho, um procedimento interessante. Você faz assim, você constrói uma placa que tenha ampicilina. Então isso aqui é uma placa de Petri com ampicilina. E você cresce uma outra placa que tem ampicilina e tetraciclina, ou então só tetraciclina. Nessa placa de Petri, você faz um quadriculado assim, ó. Coloca um papel no fundo da placa, essas placas são transparentes. Né? E aí você cresce as bactérias, então você tem a placa original, né? Você transformou com ampicilina, o sistema de transformação original. Isso aqui é uma placa de Petri.
Você pegou aquela tua mistura, o teu sistema de ligação, a gente chama sistema de ligação. O DNA humano digerido com SAL1, o PBR322 linearizado com SAL1, botou DNA ligase, isso a gente chama de sistema de ligação. Você pega isso, transforma a bactéria. Essa população original, você plaqueia um pouquinho dela numa placa que contém ampicilina. Então, digamos, apareceram aqui as colônias de bactérias, todas resistentes à ampicilina, tá certo? Aí você vem com um palito estéreo, né? Alguma coisa estéreo, você encosta em um clone, encosta nessa placa e encosta nessa placa. Vem com outro palito, encosta em outro clone, encosta aqui do lado e encosta aqui do lado, tá certo? Vem com outro palito, encosta em outro clone, encosta nessa placa, encosta nessa placa, e vai fazendo isso, escolhendo colônias da placa original e palitando numa placa que tem ampicilina e numa placa que tem tetraciclina, ou ampicilina mais tetraciclina. Deixa essas placas aqui crescerem 24 horas na estufa. E digamos que você viu assim, essa colônia cresceu aqui e cresceu aqui. Essa colônia cresceu aqui, mas não cresceu aqui. Essa colônia cresceu aqui e cresceu aqui. Então, dessas três, qual que te interessa? A que não cresceu em tetraciclina. Então, você vem aqui e marca. Opa, essa colônia aqui é uma colônia que contém um PBR322 quimérico. Essa colônia me interessa. Deixa eu estudar. Deixa eu pegar essa colônia agora, crescer em grandes quantidades, isolar esse PBR322 e tentar descobrir que tipo de fragmento de DNA humano está lá dentro. Pronto. Você tem um DNA recombinante, você tem um pedaço do DNA humano clonado em DNA de E. coli no PBR322 e está completamente vulnerável ao seu estudo. Tá certo? Então, essas duas marcas de seleção de antibiótico, ampicilina e tetraciclina, elas funcionam justamente para você poder separar o DNA original, PBR322, do PBR322 quimérico. Tá certo? Então, meus amigos, isso foi uma apresentação super resumida de como é que se constrói um banco genômico, uma biblioteca genômica do jeito clássico, do jeito inicial, né? A primeira forma que o pessoal desenvolveu para construir uma população de E. coli que contivessem pedaços de DNA exógeno, né? Depois isso tudo evoluiu, hoje em dia a gente tem outros vetores, outras estratégias, mas a origem foi essa. Então é muito, muito importante que vocês consigam reproduzir ou descrever novamente como se constrói um banco genômico, uma biblioteca genômica, a mesma coisa, de DNA humano em Escherichia coli usando o plasmídio PBR322. É muito importante que vocês façam isso. Tirem as dúvidas, procurem vídeos na internet que esquematizem essa construção, olhem no material disponível no VUT, que também está lá escrito direitinho, e tirem as dúvidas por e-mail e no chat. Então essa foi a segunda etapa da nossa caminhada pela tecnologia do DNA recombinante. Ainda tem muita coisa, né? Muitas técnicas. Essa é a primeira, é a típica, DNA recombinante, construção de biblioteca genômica de banco genômico.